O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra hoje, a liturgia da palavra, nos fala sobre a palavra e a fecundidade da palavra. E a Bíblia usa de imagens para tocar nesse assunto. A primeira leitura, por exemplo, fala que a palavra de Deus é capaz de produzir frutos. E para dizer isso, o profeta então ele fala daquela palavra que sai da boca de Deus e só volta para ele depois de ter atingido seu objetivo, e faz a comparação com a chuva. A palavra de Deus é capaz de produzir frutos, assim como a semente e a chuva no chão. E aqui nós vemos uma mensagem muito importante. A palavra de Deus é fecunda, assim como a chuva que desce, irriga a terra e depois produz fruto, assim é a palavra de Deus que é fecunda em si mesma.
No entanto, Jesus nos faz perceber o seguinte: é verdade que a palavra de Deus é fecunda, mas também depende da qualidade do chão. Ou seja, se a semente é fecunda, mas para que produza frutos, o chão que recebe esta palavra igualmente deve ser fecundo. Então Jesus adverte aos seus ouvintes, através da palavra do bom semeador, que depende da qualidade do chão, e assim haverá ou não haverá o fruto da palavra. Então Jesus fala de alguns tipos de terrenos, e diz que alguns tipos de terrenos fazem com que a palavra ou a semente não produza fruto. Então aqui nós temos essa parábola, e Jesus faz perceber que os determinados tipos de terra, de solo, são, na verdade, situações interiores. É a comparação que nós devemos fazer. Em outras palavras, certos tipos de atitudes fazem com que a palavra seja estéril. Certos tipos de disposições interiores fazem com que a palavra não tenha fecundidade. Isso é muito importante. A palavra de Deus por si só é fecunda, mas porque o solo não corresponde a essa fecundidade, esta semente não produz fruto. Então Jesus fala de 4 tipos de terrenos, ou de 4 tipos de semeaduras. Então Jesus começa falando, por exemplo, do semeador que saiu semeando e caíram sementes à beira do caminho. Qual é o sentido? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Porque a palavra estava na superficialidade do caminho. Então, qual o sentido? Escutamos o Senhor, mas na nossa vida não muda nada. Pois nós não nos deixamos, melhor dizendo, pois nós nos deixamos atrair por tantos apelos superficiais que escutamos. Como a palavra não entrou, não foi profunda. Por que não foi profunda? Porque nós estamos muito distraídos com as superficialidades, com as coisas. Depois Jesus fala do terreno pedregoso. Terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, dizia o Evangelho. É de momento. Não ter raiz significa não estar bem fundado, não estar bem firme, e ser de momento. E Jesus diz: quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. No terreno pedregoso não há muita terra, dizia o Evangelho, e por isso a semente não cria raízes. Então, essa situação descreve, esta imagem descreve a situação na qual a palavra é aceita, mas na superficialidade, exteriormente, sem profundidade, sem adesão a Jesus, sem aquele amor pessoal, sem a adesão pessoal que deve se dar ao Senhor. E quando faltam essas coisas, quando falta essa adesão, essa firmeza, qual é o resultado? O resultado é que nós acolhemos Jesus com entusiasmo, mas somos inconstantes, somos de momento. Diante das dificuldades, não temos coragem de permanecer firme.
não temos coragem de ir até contra a mentalidade do mundo. Depois Jesus fala da semente que caiu no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a adesão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. As coisas, as inclinações negativas em nós sufocam a palavra do Senhor. É o tipo de situação onde nós queremos receber a semente de Jesus, nós queremos ouvir a palavra, mas ao mesmo tempo manter os espinhos e as ervas daninhas que nascem no nosso coração. Por fim, Jesus fala da terra boa. A terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Jesus está dizendo que é preciso reter a palavra. E para isso é necessário retirar esses obstáculos para que sejamos uma terra boa. Ou seja, reter a palavra para que a palavra produza fruto. Talvez nós possamos aqui resumir essa mensagem dizendo 3 palavras-chave para sermos terra boa. Primeira, acolher. Segunda, aprofundar. E a terceira, deixar crescer. 3 coisas, 3 disposições que nós podemos nutrir em nós: acolher a palavra, aprofundar a palavra, deixar crescer a palavra em nós. Acolher a palavra porque nós precisamos trazê-la dentro de nós e não deixar que ela seja roubada, não permitir a superficialidade. Portanto, acolher, assimilar com profundidade esta palavra. Depois, aprofundar. E aqui o convite é não ser inconstante, não ser de momento. E assim a palavra vai criar raízes em nós. Ela vai se aprofundar em nós. Nós teremos firmeza com a palavra. Não seremos de momento, mudando as nossas opções de acordo com o momento. Assim teremos uma adesão firme a Jesus. E a terceira palavra-chave, deixar crescer. Ou seja, não deixar que nada sufoque, não deixar que as distrações, que os apegos sejam prioridades em nossa vida. Não deixar a palavra ser sufocada, deixar ela crescer, deixar a palavra agir em nós, porque a palavra é fecunda. Nesse sentido é preciso reter, rezar a palavra, pedir que o Espírito Santo a faça crescer em nós. Assim ficará para trás este coração insensível. Jesus dizia no Evangelho: este povo tem um coração insensível. Essa insensibilidade de coração que o Senhor deseja que nós superemos. O versículo 15 dizia: porque o coração deste povo se tornou insensível. Será que o seu coração é um coração insensível diante da palavra? Vamos pedir o Espírito Santo nesse momento, para que a palavra de Deus frutifique, que o nosso coração seja um coração que retenha a palavra, um coração sensível, e que nasça nesse coração essa adesão firme a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.